Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 15 do vestibular do ITA 2008, que nos diz um subconjunto D do conjunto dos reais, tal que a função f de D em R definida por f de x, igual ao módulo do ln de x² menos x mais 1 injetor é dado por qual dessas alternativas? Qual vai ser a estratégia para a gente resolver essa questão? Nós vamos fazer o esboço do gráfico dessa função f para o domínio D igual ao conjunto dos reais. Daí, feito o esboço do gráfico dessa função, a gente vai conseguir restringir o domínio, né, dos reais para um outro intervalo, de modo que essa função f ela se torne injetiva. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Vamos pegar essa função x² menos x mais 1 e vamos trabalhar com ela. Qual é o gráfico dessa função quadrática x² menos x mais 1? Eu vou colocar o gráfico aqui no quadro. Bom, é uma parábola com concavidade voltada para cima. E por que isso, né? Porque o delta, né, o discriminante dessa função, é menos 1 ao quadrado, né, vai dar 1 menos 4 vezes 1 vezes 1. Ou seja, menos 3, que é negativo. Então, como o delta é negativo, que significa que essa função do segundo grau, x² menos x mais 1, ela não possui nenhuma raiz real, e a concavidade dela é voltada para cima, justamente porque o número que multiplica o x² é positivo. Então, esse aqui é o esboço do gráfico dessa função. Vamos tentar determinar quem é esse ponto mínimo do gráfico dessa função. Bom, o x mínimo, que eu vou chamar de x0, é menos b dividido por 2 vezes a. Ou seja, menos 1, que dá 1, dividido por 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, o x mínimo é 1 sobre 2. E o y mínimo, a gente sabe que é o menos delta, dividido por 4 vezes a. Ou seja, menos 3, que dá 3, dividido por 4 vezes 1, 4. Então, este ponto aqui mínimo da parábola, ele tem essas coordenadas. Ó. Ele tem abscissa 1 sobre 2 e ordenada 3 sobre 4. Então, esse daqui é o ponto mínimo da parábola. O que isso significa? Significa que esse eixo aqui, ó, a reta que passa pelo ponto 1 sobre 2, 3, 4, e essa reta vermelha, ela é o eixo de simetria dessa parábola, né? Essa reta, ela divide a parábola em duas partes congruentes, nessa daqui e nessa daqui. E o que nós vamos fazer? A gente vai inicialmente trabalhar com essa função. Ó. Vou trabalhar com a função g, eu vou definir a função g, que vai ser a metade dessa parábola. Ou seja, vai do intervalo de 1 sobre 2 até o mais infinito. No conjunto dos reais, né? A gente pode até colocar aqui os reais positivos, porque a imagem dessa função ela é positiva. E vai ser justamente, ela vai ter a mesma lei de formação, né, de x² menos x mais 1. x² menos x mais 1. E o que nós vamos fazer também? Vamos definir essa função, ó, ln composta com g, né, que tem, portanto, este domínio do 1 sobre 2 até o mais infinito. E agora vai no conjunto dos reais, né? O contradomínio é o conjunto dos reais, porque a ln ela pode assumir valores negativos. Então, a ln composta com g num ponto x justamente tem essa lei de formação aqui, né? O ln de x² menos x mais 1. E olha só, a função g, ela tem este gráfico, né? A metade da parábola. Então, é uma função crescente. A função ln é uma função crescente também. Então, composição de funções crescentes é função crescente. Logo, essa função ln composta com g, ó, vai ser uma função crescente. E como o intervalo vai do 1 sobre 2 até o mais infinito, então, o ponto mínimo do gráfico dessa função aqui, ó, ele vai ter abscissa 1 sobre 2, e qual que vai ser a ordenada desse ponto, né? Então, o x0 igual a 1 sobre 2, vai nos dar que o ln composto com g desse x0, né, do 1 sobre 2, é quanto? Vai ser igual ao ln do g de 1 sobre 2, a gente viu que o g de 1 sobre 2 é 3/4. Ou seja, se a gente for fazer o esboço do gráfico dessa função ln composta com g, eu vou até colocar aqui, o ponto de coordenadas 1 sobre 2 para x e y igual a ln de 3 sobre 4,
ele vai ser o ponto mínimo dessa função ln composta com g, né? Porque, como eu já falei, ln composta com g é uma função crescente. Então, como o domínio começa nesse ponto 1 sobre 2, então o ponto 1 sobre 2 para x e ln de 3 sobre 4 para y é o ponto mínimo. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Esse aqui vai ser mais ou menos, ó, o ponto mínimo da função ln composta com g. A ordenada desse ponto, né, é o ln de 3 quartos. Perceba que eu coloquei aqui na parte negativa, justamente porque como 3 quartos é menor do que 1, significa que o ln de 3 sobre 4 é um número negativo. Então, este ponto aqui, ó, ele é o ponto mínimo dessa função ln composto com g, né? E agora note uma coisa interessante, ó, que essa função ln composta com g, ela possui uma raiz, né? A gente já sabe que ela é crescente, né? Ela vai ser assim. A gente não vai se preocupar com o formato exato do gráfico dessa função, mas a gente sabe que ela é crescente, porque, como eu falei, g é crescente, ln é crescente, composição de funções crescentes é crescente. Ela vai passar por um ponto aqui no eixo x. Quem vai ser esse ponto? Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o ln de x² menos x mais 1 e vamos igualar a zero para saber quem é esse ponto do gráfico da função ln composta com g. Bom, se isso daqui é igual a zero, então significa que x² menos x mais 1 é igual a 1, né? Para que o ln de um número seja igual a zero, significa que o número tem que ser igual a 1. Ou seja, daqui a gente tira que o x² menos x é igual a zero, x² menos x é igual a zero, ou seja, x é igual a 1 ou x é igual a zero. Mas como x igual a zero não é domínio dessa função ln composta com g, então este ponto aqui, ó, vai ser o ponto 1, número 1. Então, o gráfico dessa função ln composta com g, a gente já sabe que é crescente, e vai passar aqui pelo 1. Né? Agora, perceba o seguinte, ó, o que nós vamos fazer? A gente vai criar essa nova função. A gente vai criar a função g, que é justamente essa função que eu comecei com o exercício. A função g, ela vai estar definida no conjunto dos reais, vai para o conjunto dos reais positivos, né? G de x é igual a quem? É igual a x² menos x mais 1. E nós vamos considerar a função ln composta com g, né? Ln composta com g, que vai dos reais até os reais, e a ln composta com g ela é definida da seguinte maneira, né? Ln composta com g, se a gente aplicar um x nessa função aqui, isso aqui vai ser igual ao ln de x² mais x mais 1. Agora só estou pegando o domínio dessa função g aqui e estou estendendo para todo o conjunto dos reais. E por que isso é interessante? Porque, olha só, a função g, ela tem esse eixo de simetria, né? Então, como a função g ela tem esse eixo de simetria, a função ln composta com g, com esse g maiúsculo, ó, ela também vai ter esse mesmo eixo de simetria. Então, se isso daqui, ó, essa parte aqui que eu estou fazendo em verde, faz parte do gráfico dessa função ln composta com g, a parte refletida, né, desse gráfico aqui, com respeito à reta vermelha, também vai fazer parte do gráfico. A gente pode completar o gráfico dessa função ln composta com g fazendo a parte aqui do lado direito, a parte do lado esquerdo, né? Que é essa parte aqui, ó. A função ln composta com g, ela possui essa reta vermelha também como seu eixo de simetria, né? Tudo que a gente faz aqui do lado direito, a gente tem que fazer também aqui, ó, do lado esquerdo. E perceba que vai passar justamente aqui no ponto 0, porque o 1 ele é simétrico a quem do outro lado, né? Bom, como a distância do 1 sobre 2 até 1 é 1 sobre 2, então o simétrico do 1 vai ser o 0, né? Porque a distância do 0 até 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Então, isso daqui, ó, é mais ou menos o esboço, né, do gráfico da função ln composta com g, que é essa função aqui que está dentro do módulo, ó. Então, como isso daqui, né, isso daqui é o esboço do gráfico dessa função, qual que vai ser o esboço do gráfico do módulo dessa função? Bom, essa parte negativa, ela vai para cima assim, né? Ela vai para cima. Então, o gráfico da função módulo do ln de x² menos x mais 1, ó, vai ser isso aqui, ó. Vai ser essa parte. Começa aqui,
depois sobe, né? Depois desce e depois sobe. Essa parte em roxa é justamente o gráfico da função f definida em todo o conjunto dos reais. E aonde que essa função ela vai ser injetiva? Bom, lembre que para ser injetiva, né, a gente faz o gráfico e traça retas horizontais. Se existir uma reta que passar por 2 pontos do gráfico, pelo menos uma, já vai ser sinal de que essa função não é injetiva. Então, por exemplo, a letra A já não pode ser resposta, porque se a gente pegar essa reta aqui, ó, por exemplo, que está passando no gráfico, está passando por esses 2 pontos. Então, essa função f ela não vai ser injetiva se a gente definir D como sendo igual ao conjunto dos reais. Será que ela vai ser injetiva de menos infinito até 1? Ou seja, será que ela vai ser injetiva daqui até aqui? Não, né? Porque olha só, se a gente fizer essa reta aqui, ó, vai passar por este ponto, vai passar por 3 pontos. Então, a função f ela não pode ser injetiva nesse domínio, de menos infinito até 1. Será que ela pode ser injetiva de 0 até 1 sobre 2? Ó? De 0 até 1 sobre 2. O gráfico dela seria apenas essa parte aqui. Ó. Sim, né? De 0 até 1 sobre 2, se a gente fizer retas horizontais, ó, vai passar por apenas um ponto. Então, a nossa resposta vai ser a letra C. Perceba que não pode ser a letra D, né? Porque de 0 até 1, o gráfico seria esta parte aqui. Daí, se a gente fizer retas horizontais, passa por 2 pontos. E também não pode ser a letra E, né? De 1 sobre 2 até o mais infinito, né? Do 1 sobre 2 até o mais infinito seria isso aqui, ó. O gráfico seria esta parte, né? E, portanto, também não vai ser injetiva, né? Porque se a gente fizer essa reta horizontal, por exemplo, passa por 2 pontos. Então, esta função f, ela é injetiva se a gente definir como conjunto D o intervalo do 0 até o 1 sobre 2. É claro que se a gente definisse o conjunto D, por exemplo, do menos infinito até 0 também seria injetivo, né? Do menos infinito até 0 o gráfico seria esta parte aqui. Do 1 até o mais infinito ela também seria injetiva. Do 1 sobre 2 até 1 ela também seria injetiva. Do 0 até 1 sobre 4 ela seria injetiva, né? E assim por diante. Existe uma quantidade aqui infinitas, obviamente, né, de possibilidades de intervalos para domínio dessa função f em que ela vai ser injetiva. Então, a nossa resposta, letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.